A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Aqui quem fala é a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites com a meditação da noite e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você se sinta bem em nosso meio, porque aqui é onde pregamos a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. E nessa noite, meus irmãos, eu peço mais uma vez a você que deixe o seu like, que se inscreva aqui no nosso canal, que deixe o seu comentário. Se necessário for, deixe também o seu pedido de oração, porque eu tenho um compromisso com Deus e com você de estar orando pela sua causa. Amém? Glórias a Deus por tudo. E nessa noite, então, para a nossa meditação, eu vou convidar você a abrir em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 6 ao 10. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Senhor Deus e Pai, nessa hora maravilhosa, Pai, hora essa em que a gente vai meditar na Sua santa palavra. Eu te peço, Deus, perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e te peço que o Senhor me dê sabedoria, Pai, do alto, para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor, conforme a Sua vontade, que a unção do Senhor esteja sobre mim. Muito obrigada por tudo, glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus por tudo. E é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Esse capítulo aqui de 2 Coríntios é um capítulo bem conhecido, eu creio, né, no meio dos cristãos, porque aqui nós vemos o apóstolo Paulo, né, nessa segunda carta dele aos Coríntios, ele falando, né, dele próprio, né, aqui não fala, né, claramente que é dele próprio, mas dá-se a entender, né, e segundo os estudiosos da Bíblia também, é sobre ele que ele falava, mas ele buscava, né, em todo o tempo ter a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo, né, porque o próprio Senhor Jesus disse o quê? Que era para nós aprendermos com ele, né, a sermos humildes de coração. E eu creio, né, que o apóstolo Paulo era dessa forma, né, depois que ele teve esse encontro, um encontro, né, maravilhoso com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começou então a aprender sobre o Senhor. Aleluias, e com certeza a aprender a ser humilde e entender que ai de nós, né, se não formos dessa forma, que ai de nós se querermos nos exaltar. E aqui então, se você quiser ler desde o início, né, você vai ver, olha, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, aí ele foi falando, né, sobre esse tal homem, né, que dá-se a entender que era dele próprio que ele falava. E aí, chegando nessa parte que a gente leu, ele fala aí, para que não me exaltasse, não me não, peraí. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, né? Então, aqui é a confirmação de que ele falava dele próprio,
né? Então ele diz: olha, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então, meus irmãos, aqui a gente já tem um ensinamento para a nossa vida, de que muitas coisas, né, que a gente vive, muitas situações que não saem da nossa vida, situações difíceis, é justamente, né, para que a gente não se exalte, para que a gente não perca a nossa salvação, porque aquele que se exalta, ele perde, né, ali a salvação do nosso Senhor, porque ele vai o que deixar obras da carne, né, fazer parte da vida dele. Então, para que muitas vezes, né, acontecem situações assim em nossas vidas, justamente para que a gente entenda, aleluias, né, que toda honra, toda glória e todo louvor é para Deus, conforme o apóstolo disse, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, né, porque Deus estava mostrando para ele, né, as maravilhas, né, do céu. Então, para que ele não se, entre aspas, né, não se achasse, então Deus permitiu que ele ficasse ali com aquele espinho na carne, para que ele sempre se lembrasse, né, que toda honra e toda glória é para o Senhor. E ele disse, né, que ele orou 3 vezes pedindo a Deus, né, que o desviasse daquela luta, daquela situação, daquele espinho. E o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluias. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele sabia valorizar o poder de Cristo na vida dele, né? Que muito mais que ser curado daquele, ser liberto daquele espinho na carne, era ele poder ter a certeza de que o poder de Deus estava sendo aperfeiçoado na vida dele. Então, da mesma forma em nossas vidas, né, que nós possamos entender isso, né, que muitas vezes a gente permanece ali com aquele espinho na carne, para que nós sejamos aperfeiçoados pelo poder de Deus. Aleluias, e para que o poder de Cristo habite em nós. E aí ele continuou: olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluias, né? Quando a gente está ali, olha, né, com todas essas lutas, dificuldades aqui que foram citadas, então a gente é forte porque o poder de Deus vai estar em nós, né, nos aperfeiçoando, né, irmãos? Se a gente voltar lá em Romanos, a gente vai ver também Romanos capítulo 5, né, o apóstolo Paulo também falando, né, que se gloriava ali, olha, nas tribulações, porque as tribulações produzem a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, na qual não traz confusão, porquanto o amor de Cristo está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meu irmão, minha irmã, se você aí, olha, está passando, né, por uma tribulação, fique, se glorie, aliás, né, glorie-se, glorifique a Deus, aliás, né, porque com certeza o Senhor está te aperfeiçoando, com certeza você está adquirindo experiência, com certeza você está adquirindo paciência, aleluias, né? E você vai ter o que? Esperança, né? Em Cristo Jesus. Então, olha, quando estou fraco, então sou forte, né? Se você aí tem um espinho na carne, glorifique ao Senhor, porque com certeza o poder dele está em você, o poder de Cristo para te aperfeiçoar, né? Então, é por isso que o apóstolo disse isso, porque quando estou fraco, então sou forte, né? Quando a gente está ali, olha, angustiado, quando a gente está com espinho na carne, a gente não, de forma alguma tem orgulho dentro de nós. Ao contrário, o que a gente faz? Corre para os pés do Senhor para buscar o socorro dele. Aleluias, né? Então a gente é o que começa a praticar a humildade, né? Então, meus irmãos, glorifique ao Senhor, né? Se você está passando por essa luta, por uma dificuldade, se você tem um espinho na carne,
compreenda o querer de Deus sobre a sua vida, aleluias, né? E saiba que quando estou fraco, então sou forte. Amém? Aleluias. E nesse momento eu convido você a orar juntamente comigo a Deus nosso Senhor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Pai querido, muito obrigada, Pai, por tudo que temos, meu Deus, ouvido da tua palavra, por cada palavra ministrada, Senhor. Pai, abre o nosso entendimento espiritual para que a gente compreenda o teu querer a cada dia, Senhor. Que nessa hora o Senhor visite cada um dos irmãos que se encontram aí comigo fazendo essa oração. Que o Senhor possa contemplar, meu Pai, a necessidade de cada um, atendendo-a conforme a sua vontade. E que o Senhor, meu Pai, venha fortalecer a fé de cada um para que todos nós possamos compreender que quando somos fracos, aí seremos fortes, porque o poder do Senhor estará sobre nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Nessa hora eu te peço por aqueles também que se encontram, Pai, nos hospitais, por aqueles que necessitam de uma cura nessa hora, Pai, por aqueles que foram desenganados pela medicina, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação nessa noite. Visite também, Senhor, os presídios, os orfanatos, os asilos, as ruas, as clínicas de recuperação. Pai, que haja libertação, que haja cura na alma, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigada, porque um dia o Senhor nos fez enxergar a verdade da tua palavra e que o Senhor continue a nos fortalecer a cada dia, a cada momento, que a presença do Senhor seja constante em nossa vida, não nos deixe caminhar nenhum um passo, Pai, se não for com a presença do Senhor, assim como disse Moisés um dia, Pai, quero dizer nessa noite que o Senhor esteja conosco, Deus, que a sua presença esteja conosco, ao contrário, não nos deixe ir a lugar algum. Pai, muito obrigada por tudo, obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelas providências que tem tomado a nosso favor, e que o Senhor continue conosco pela tua tão grande graça e misericórdia. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.